Olá, gente querida, bem-vindos ao canal Rui Carlos e a Palavra. E é um prazer poder passar por aqui e compartilhar com vocês mais uma reflexão. E nós estamos iniciando essa série, O Fim dos Tempos, onde nós estaremos falando sobre os últimos acontecimentos. O que vem acontecendo na ONU? Vamos falar um pouco dessa agenda da ONU. O que aconteceu nessa última reunião do Fórum Mundial? E o que está acontecendo por detrás dos bastidores do Vaticano e qual a relação desses acontecimentos com a Bíblia Sagrada, com a volta de Jesus Cristo? Confesso a vocês que meu coração há uma mistura de sentimento de alegria e de tristeza. De alegria porque eu vejo a Bíblia se cumprindo, Jesus Cristo está voltando. Por outro lado, muitas pessoas que estão indiferentes, incrédulas, céticas, distantes da verdade. E aí o nosso apelo: compartilhe com o maior número de pessoas esse material. Leve ao conhecimento de todas as pessoas que você puder o conhecimento da verdade. Seja uma excelente testemunha. Anuncie a verdade, acredite ou não. Aos seus amigos, parentes, a todas as pessoas que você lembrar, faça isso para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Queridos, eu estive pensando em relação ao que nós vamos comentar e eu tenho visto nas redes sociais muitos comentários. Só que a maioria dos comentários são comentários baseados em achismos, ideias. Eu penso isso, eu penso aquilo, mas nós não somos guiados por eu acho aquilo, eu acho isso. Nós somos guiados pelo que a Bíblia diz. Por essa razão, nós precisamos nos ferramentalizar com a Bíblia Sagrada. Nós vamos falar hoje sobre o que aconteceu nessa última reunião no Fórum Mundial, o Grande Reset. O que significa o Grande Reset e qual a relação desse Grande Reset com a vinda de Jesus Cristo. Mas antes, nós precisamos ter a compreensão de alguns textos que são chaves para o entendimento daquilo que a gente vai falar. Em primeiro lugar, se vocês observarem o que Paulo diz aos irmãos de Tessalônicas, por ocasião da dúvida, do questionamento que eles tinham a respeito da volta de Jesus Cristo, eles não sabiam exatamente quando que Jesus ia voltar, eles estavam esperando que Jesus Cristo voltasse. Então algumas pessoas começaram até mesmo a vender as suas propriedades, algumas pessoas começaram a questionar a respeito da volta de Jesus, quando seria, como será. Então Paulo, na sua segunda carta, ele escreve a esses irmãos dizendo o seguinte, lá no capítulo 2, a partir do primeiro verso, 2 Tessalonicenses: Ora, irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, está falando da volta de Jesus, não vos demovais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como se procedesse de nós mesmos, como se o dia de Cristo já tivesse chegado. Ninguém de maneira alguma vos engane, pois isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o filho do pecado, o homem da perdição. Aqui Paulo está dizendo o seguinte, que a volta de Jesus é certa, não há dúvida. No entanto, a despeito de vários sinais que vêm acontecendo no mundo, Paulo fala de dois sinais que aconteceriam às vésperas da sua volta. Primeiro ele diz, olha, apostasia é o que nós já estamos vendo e a manifestação do homem do pecado, o filho da perdição. Ele está falando de um governo mundial, ele está falando do ditador, ele está falando do anticristo, ele está falando desse homem que o mundo todo já está se preparando para receber. Se você andar um pouquinho mais, falando do mesmo homem, Apocalipse capítulo 6, quando João tem uma visão sobre o fim dos tempos, você vai ver lá no capítulo 6, esse homem vindo, mas com uma proposta, uma falsa proposta de paz. Esse mesmo homem que Paulo chama de homem do pecado, o filho da perdição, lá está escrito o seguinte, Apocalipse capítulo 6, verso 1 e verso 2. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizer, como se fosse voz de trovão, vem. Olhei e vi um cavalo branco e o seu cavaleiro tinha um arco. E foi-lhe dado uma coroa e ele saiu vencendo para vencer. Aqui está falando do mesmo homem, só que aqui ele vem com uma proposta de paz, uma proposta de solução mundial, para trazer paz, segurança
ao mundo. Agora Paulo se referindo a essa ação, a essa proposta de paz, essa figura do anticristo, desse homem do pecado, o filho da perdição, Paulo fala aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 3, dizendo: quando andarem dizendo a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Agora tente ver a conexão. Primeiro Paulo fala que esse homem, o homem do pecado, o filho da perdição, o anticristo, o ditador, o governo mundial vai vir. E isso antes da manifestação gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A manifestação dele. Agora João fala que esse homem ele vem com uma proposta de paz, trazendo segurança, tranquilidade ao mundo. E agora Paulo diz, e quando o mundo, quando as pessoas começarem a dizer que a paz é segurança, tranquilidade, virá repentina destruição. Se você for agora para Apocalipse capítulo 13, você vai ver que essa figura lá é apresentada não num cavalo branco, mas é apresentado com o seu caráter verdadeiro. Lá é revelado realmente quem ele é. E diz assim, verso 2, o capítulo 13 de Apocalipse, falando sobre esse homem, falando sobre esse governo, falando sobre esse ditador, falando sobre o homem do pecado, o filho da perdição, está escrito assim, a besta que vi, aqui não está falando agora de um homem de paz, está falando a besta que vi, era semelhante a leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão, referindo-se a Satanás, deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Aqui está falando agora da sua atuação, do seu caráter, de quem verdadeiramente ele é, a sua identidade. E no verso 17, tem algo ainda mais assustador, que diz assim, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui está dizendo que esse governo vai estabelecer, criar leis, onde todas as pessoas terão que se submeter às suas leis. Caso não obedeçam, então essas pessoas serão punidas. Isso aqui está falando sobre a atuação do anticristo, do governo mundial, da besta, do filho do pecado, o homem da perdição. Para que vocês tenham um entendimento daquilo que nós vamos falar, é importante que vocês sigam essa linha de entendimento. O homem do pecado, o filho da perdição, que vem com uma proposta de paz, uma proposta que durará pouco tempo e depois revelará o seu verdadeiro caráter, o caráter de maldade, de crueldade, levando o mundo à plena destruição. Que Deus te abençoe e aguarde que nós estaremos entrando com a nossa nova fase, nossa nova reflexão sobre o fim dos tempos.